grande transformação, ela começa com uma decisão. Toda grande transformação, ela vai ter uma decisão. Você mesmo, para você estar aqui hoje nesse anfiteatro, você decidiu estar aqui. Várias outras pessoas decidiram não estar aqui. Então a nossa vida, ela é de constante decisão. Mas o que significa decisão à luz da ciência? Se nós formos parar para analisar, todas as nossas horas, todos os nossos minutos, nós estamos tomando alguma decisão. Agora, duro é saber se nós estamos acertando ou se nós estamos errando na nossa decisão. E é normal, tem decisão que o João Cleto toma que ele vai errar. Na verdade, nós mais erramos do que acertamos. Mas hoje, com rede social, já disse para vocês na outra palestra que eu tinha um professor, o professor de Direito, o Rafael Tocantins, ali da 2ª Vara da Fazenda em Guarulhos, e ele falava que parece que a vida de todo mundo era perfeita, menos a dele, porque ele falava que as pessoas postavam coisas boas, postavam, eu estou num restaurante fulano de tal, eu fui viajar para um lugar fulano de tal, só que ninguém posta os seus erros. E a vida é uma constante decisão de acertos e de erro. Então, nesta noite, em rápidas palavras, é o que eu fiz no capítulo 5 do meu livro, Tomadas de Decisões. Isso é muito importante, eu e você aprender como que nós vamos tomar decisão e como que faz o nosso cérebro, porque isso é cientificamente falando, tudo que nós fazemos diariamente, tudo que nós fazemos cotidianamente, vai refletir em uma decisão que nós vamos tomar. E eu já disse que a nossa vida, nós tomamos decisão a todo momento. Eu, para vir hoje com esse terno preto, eu tomei uma decisão. Eu vou pegar o meu terno preto. Então, para vocês aqui, lideranças, todos nós somos um líder, é que decisão, à luz da ciência, o que é, João? Decisão, ele é um processo cognitivo de redução de incerteza, que ele vai culminar em um comportamento. Ou seja, eu só consigo decidir quando eu não tenho mais incerteza. É aí que eu consigo tomar uma decisão. Só posso tomar uma decisão quando a incerteza não está mais na minha mente. Então, muitas das vezes nós estamos ali no nosso dia a dia e sequer a gente para pensar como que eu estou tomando as minhas decisões. Ou o que faz o João Cleto tomar uma decisão? Nos Estados Unidos, é muito comum o presidente dos Estados Unidos, ele tem mais ou menos de 30, 40 ternos igual, porque de manhã cedo ele nem quer ter, ele nem pode perder tempo, qual blazer eu vou colocar, qual terno eu vou colocar. Presidente dos Estados Unidos, ele nem abre maçaneta, tem alguém que vai e já abre, porque ele tem que reservar o seu intelecto, cognitivamente falando, para ele tomar decisões. Então, nesta noite, eu quero muito rápido falar com vocês sobre decisões. Como que nós vamos tomar decisões? Porque quanto mais nós tivermos elemento, mais nós vamos acertar nas nossas decisões. Porque, afinal de contas, ninguém quer ficar tomando decisões erradas, né? Eu e você queremos fazer o quê? Acertar nas nossas decisões. Então, por isso que vocês estão aqui hoje, para a gente junto aprender. Aqui é uma troca, não é que o João Cleto sabe mais ou sabe menos, não. Aqui é um momento que a gente reservou para quê? Para a gente ter uma liderança humanizada na prática. E a liderança humanizada na prática, ela justamente traz tomada de decisão. É muito difícil tomar decisão, sim ou não? É difícil tomar decisão. Agora, mais difícil ainda é não tomar decisão. Porque acontecem muitas coisas na nossa vida que vai no dia a dia, no cotidiano,
e aquilo vai fazendo a gente estar no automático. A gente acorda de um jeito, a gente já coloca o primeiro pé ali no chão, a gente já vai ali, e a nossa vida, conforme vai passando, vai ficando muito turbulenta. E como que a gente vai se deparando para tomar a nossa decisão? Então, como eu disse para vocês, o que é decisão? À luz da ciência, usando aqui a ciência cognitiva, é que decisão é um processo cognitivo de redução de incertezas que culmina em um comportamento. Então, para mim decidir, para o João Cleto decidir, ele tem que descartar todas as incertezas. Somente quando eu não tenho mais incerteza é que eu consigo tomar uma decisão. Mas eu quero falar com vocês de 4 problemas que nós temos de indecisões. Porque para mim tomar decisão, eu tenho que eliminar todas as minhas indecisões. E 4 probleminhas que eu e você diariamente temos que vai afetar na nossa decisão. E o primeiro problema que tem é justamente o problema de ter muitas opções. Eu sei que muitas das vezes você já deve ter sentado lá na sua casa, no sofá, em frente à sua televisão, e foi lá no Netflix e ficou lá minutos ou até horas procurando o que você vai assistir, sim ou não? Por quê? Porque tem muitas opções. Então, um dos elementos que gera essas indecisões é justamente o problema da quantidade de opções. Porém, tem um psicólogo, o Barry Schwartz, ele chamou de o paradoxo da escolha, porque esse psicólogo muito renomado, ele diz que quando você tem muitas opções, isso vai te dar indecisões. Mas se você também tiver poucas opções, também te dá essa indecisão. Eu, quando vim para cá, eu falei, eu vou colocar esse terno preto. Só que eu tinha outras opções de terno. E aquilo vai deixando você ficar indeciso. Então, cuidado, liderança, com a quantidade de opções que você tem. Porque é isso que vai fazer você ficar uma pessoa indecisa. É isso que vai fazer você não tomar a sua decisão. E o segundo lugar que é muito problemático, que te gera indecisão à luz da ciência, é o problema da maximização. É uma pessoa maximizador. O que é isso, João? É aquela pessoa que quer o melhor de tudo. Vocês conhecem alguém assim que é perfeccionista? A pessoa fala assim, não, quando eu tiver, eu vou fazer tal coisa. Não, mas quando eu tiver, eu vou fazer tal coisa. Não, mas quando eu tiver, e o que vai acontecendo? Ela vai ficando indecisa. Por quê? Isso vai gerando indecisões. Aquela pessoa que tudo tem que estar perfeito. Não, o feito, lideranças, ele é melhor do que o perfeito. O feito é melhor do que o perfeito. Repita comigo, o feito... Não, mais forte. O feito é melhor do que o perfeito. Porque tem pessoas que elas acabam querendo maximizar tanto na vida dela, que ela vai ficar o quê? Vai ficar uma pessoa perfeccionista. Claro, a gente tem que fazer as coisas melhor, a gente tem que se preparar pelo melhor, nós temos que estudar, nós temos que se preparar. Porém, se nós ficarmos maximização, tudo na nossa cabeça, quando você for tomar uma decisão, já tem muitas quantidade de opção. Se você ainda ficar, não, eu quero do melhor, sabe o que vai acontecer? Vai ficar uma pessoa ansiosa. E a pessoa ansiosa, ela vai travar. Ela não vai conseguir tomar decisão. Por quê? Porque a pessoa, ela vai querer só quando tiver perfeito. E sabe quando vai estar perfeito? Sabe quando vai estar perfeito? Nunca. Nunca vai estar perfeito. Sempre vai ter alguma área na nossa vida que vai estar faltando alguma coisa.
Se eu passasse o microfone para cada um de vocês, você vai ver que aqui teria pessoas que estariam com problema sentimental, estaria pessoas que estariam com problema financeiro, estaria pessoas que estariam com problema espiritual. E isso é sempre na nossa vida, nunca vai estar tudo perfeito. Sabe aonde vai estar tudo perfeito? Naqueles gurus de internet. Aquelas pessoas que vão falar, não, 12 passos para o sucesso, não, é fácil você tomar decisão, você vai acertar, você vai vencer, mas no dia a dia, isso é só balela, liderança. Isso não é da vida real. A vida real é difícil. Para você tomar uma decisão, é difícil, porque tem várias opções. Segundo, você acaba fazendo com que maximizador. Eu só sou uma pessoa que eu quero tudo melhor. Terceiro problema que nós encontramos nas indecisões para tomar as nossas decisões é justamente as prisões emocionais. E essa é difícil. Porque prisões emocionais, ela vai prender você. O nome já diz, prisão emocional, porque está dentro de você. Primeira prisão que vai fazer você ser uma pessoa que vai cometer indecisões e não vai deixar você tomar a sua decisão. É a tal da ansiedade. A ansiedade atrapalha muito, Fred, a pessoa tomar decisão. Porque a pessoa ansiosa, ela não está no hoje, ela não está no presente. Nem chegou ainda a acontecer e a pessoa já está ansiosa. Ela já está sofrendo por antecedência. E a ciência diz que 85% de tudo que o João pensa, que de tudo que você pensa, nunca nem vai acontecer. Gente, 85% das coisas que nós pensamos nem vai acontecer. E está lá o João se martelando. O que vai acontecer com isso? Vai ficar uma pessoa indecisa. Isso vai atrapalhar quando você for tomar a sua decisão. Além de ter muitas opções, além de você estar maximizando, ainda existe as prisões emocionais. O tal do medo. O medo é uma das prisões com que faz com que eu e você atrapalha muito na hora de tomar uma decisão. Porque se você tomar uma decisão com o medo, é claro, o medo é um sentimento inerente ao ser humano, óbvio, eu tenho que ter medo. Se tirar o medo do João, ele vai virar o quê? Vai virar um robô. Não, o medo, é normal você ter um medo. Porém, se você deixar o medo atrapalhar nas suas decisões, ou se você tomar uma decisão quando você tiver com medo, você vai ver que isso vai te atrapalhar muito. Porque isso é uma das prisões emocionais. Junto com o medo, existe também um ambiente tóxico. Um dos fatores que gera indecisão é o ambiente a qual você está inserido. Eu vou contar um segredo aqui para vocês que eu nunca falei em nenhum outro lugar. Eu sou de São Paulo e ali no ABC Paulista, quando fui me alistar no Exército, eu acabei, lá era excesso de contingência, se alistava, mas sabia que não ia servir. E eu passei pelas 3 fases do Exército. No último momento, quando foi ali na Brigadeiro, que ali o coronel, o major, não sei qual era a patente que estava ali, ele falou assim, agora, daqui em diante, quem ficar do lado direito vai ter que servir por 1 ano. Quem não quiser, vem para o lado esquerdo. Falei, estava ali com meus 18 anos, alistamento. Falei, vou querer servir. Veio a mensagem da minha mãe na minha cabeça. E minha mãe falava, mas lá do Exército pode ser que bate muito em você. Possa ser que ia fazer aquele treinamento que não sei o que tem. E você vai pegar em arma, como é que vai fazer? Você vai andar fardado. Naquele momento ali, eu não sei o que aconteceu. Hoje eu sei o que aconteceu. Foi o ambiente a qual eu estava inserido. Eu já tinha passado era a 3ª fase. Dali, se ficasse, ia ter que servir 1 ano o Exército. E ali era o sonho que eu tinha,
Só que como veio aquela mentalidade da minha mãe naquele momento, o que o João ficou? Ele ficou na direita ou ficou na esquerda? Na esquerda. Fui lá e desisti. Tomei uma decisão. Tomei uma decisão com base no quê? No ambiente. Porque na cabeça da minha mãe, se eu chegasse aonde nós morávamos ali no ABC Paulista, fardado, naquela época, 18 anos atrás, era uma questão muito... Eu até entendo a mentalidade dela, meu filho vai pegar em arma, vai não sei o que tem. Hoje eu poderia ter trilhado uma carreira dentro do exército. Poderia hoje ser um general, poderia hoje ser um... Fala aí uma patente aí, vai. Um capitão... Qual? Coronel? Olha, gostei. Era liderança, agora eu vou chamar vocês de coronel. Então vocês percebem que naquele momento ali que eu estava ali naquela fila, veio à mente algo que era o ambiente que me controlava. E quantas decisões você toma no seu dia a dia baseado no ambiente a qual você está inserido? Já parou para pensar? É que às vezes a gente pensa assim, não, mas eu tomei aquela decisão, acho que foi por mim mesmo, acho porque eu... Não. Então, se você não entender que existem problemas emocionais que vão afetar a sua decisão, vai entrar ano, sai ano. Entrar ano, sai ano. E eu continuo no mesmo lugar. Por quê? Porque as prisões que nos cercam, outra prisão é a falta de foco. Já percebeu que no começo do ano todo mundo quer fazer um monte de coisa? Não, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou mudar de vida, e agora nós já estamos o quê? Já estamos terminando o mês de maio. Estamos indo agora para a metade do ano, mês 6. E aquelas anotações que você fez, aquelas decisões que você, lá no dia 31 de dezembro, dia 30 de dezembro, você falou, não, esse ano vai ser meu ano, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Falta de foco. Isso é uma prisão emocional que vai gerar o quê? Indecisão. Quando você não tem o foco naquilo que você está fazendo, você não vai conseguir tomar a sua decisão. Outro ponto que aprisiona emocionalmente quando nós vamos ficar na indecisão é a tal da procrastinação. Era muito mais fácil vocês estarem hoje na sua casa. Todos nós aqui trabalhamos, tivemos um dia corrido com vários problemas, e dá problema aqui, dá problema ali. É muito mais fácil a gente procrastinar. É muito mais fácil a gente adiar. Então, essas questões emocionais, essas prisões, vão acarretando na nossa indecisão. De repente, nós não conseguimos mais tomar aquela decisão como nós deveríamos tomar. Então, são pequenas coisas que eu trouxe aqui para vocês. Primeiro, muitas opções. Segundo, maximizador. Terceiro, prisões emocional. Quarto, o problema é a falta de clareza no processo de tomada de decisões. Se você não sabe qual caminho que você vai, quando você vai viajar, qual que é a primeira coisa que você faz? Saber qual que é o seu destino. É impossível você viajar para um lugar sem saber para onde você vai. A não ser que você vai viajar ermo aí, você vai falar, hoje eu vou curtir, hoje eu vou sair daqui de Sumaré, sei lá, eu vou pegar meu carro, vou encher o tanque, seja lá Deus para onde eu vou. É assim que vocês vão viajar? Não. Quando você vai tomar uma decisão, o que faz você, no quarto lugar, ter essa incerteza, essa indecisão, é o problema de falta de clareza na tomada de decisão. Hoje nós temos muitas pessoas que elas estão perdidas. É normal, a pessoa parece que está o quê? No olho de um furacão. A pessoa fala, mas eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Por quê? Falta de clareza. Você precisa ter clareza. Você precisa entender que para você tomar decisão, isso é um processo.
Muitas das vezes parece que eu e você estamos literalmente no olho do furacão. Porém, quando nós observamos esse passo a passo, com certeza fica mais fácil de nós tomarmos as nossas decisões. Porque decisão, cientificamente falando, existe 8 passos para que nós possamos tomar uma decisão. Depois eu até mando o PDF para vocês, não tem problema. Eu até mando para vocês esses 8 passos que você precisa ter, à luz da ciência, essa clareza. Você precisa, em primeiro lugar, ter a clareza sobre os caminhos que estão disponíveis. Espera aí, qual caminho que está disponível? Talvez eu queria vir aqui hoje com um terno verde. Eu tenho um terno verde? Não. Então, o terno verde, para mim tomar a decisão, ele estava disponível? Não. Tem hora que você quer tomar uma decisão de algo que não está disponível. Aí você fica pensando, aí você fica se martirizando, né? Porque quem aqui tem não é um grupo de WhatsApp, né? Quem aqui tem você no WhatsApp que você fala com você mesmo? É só eu que tenho? É que não dá para mim ver. Ah, vocês também têm, né? É normal, e às vezes você vai falando com você mesmo. Você tem que ter essa clareza dos caminhos que estão disponíveis. Se o João não tem um terno verde no seu guarda-roupa, como que o João vai vir com um terno verde? Segundo lugar que você precisa é ter clareza sobre o que você definitivamente não quer. Você tem que ter essa clareza. Espera aí. O que eu não quero tomar decisão? Eu não queria vir aqui com uma camiseta regata, então eu tenho que ter essa clareza. Tem pessoas que têm dificuldade de falar não. Sabe o que vai acontecer? Não vai conseguir acertar nas decisões. Porque vai ter hora que você precisa dizer não. Tem hora que você vai falar não para o seu filho. Tem hora que você vai falar não para a sua esposa. Tem hora que você vai falar não para o seu esposo. Tem hora que você vai falar não para o seu colega de trabalho. Tem hora que você vai falar não até para você mesmo. O João hoje falou, hoje eu quer saber, eu vou... Não, João, hoje você vai lá porque tem pessoas que querem ouvir tomada de decisão. Você tem que aprender que ter clareza sobre o que você definitivamente não quer. Não, isso aqui eu não quero para mim. Então, quando você tem a clareza, primeiro, o que está à sua disposição, segundo, o que você não quer para você, você vai para o terceiro. Por que e para que eu seguiria por esse caminho? Eu tenho que ter isso na minha cabeça antes de eu tomar minha decisão. Isso é cientificamente falando. Isso é ciência cognitiva. Antes de eu tomar uma decisão, peraí, por que e para que eu seguiria por esse caminho? O quarto lugar, se eu seguir por esse caminho, o que vai me custar? Antes de eu tomar uma decisão, eu tenho que saber, peraí, se eu tomar essa decisão aqui, o que isso aqui vai me custar? Eu já disse para vocês na outra palestra que eu decidi junto com a minha esposa, falei, não, esse ano eu vou chegar no meu peso ideal. E estou mantendo firme e forte o foco. Só que toda decisão que você for fazer vai custar alguma coisa. Então, antes de você fizer uma tomada, antes de você fazer uma tomada de decisão, você tem que parar e parar, peraí. Se eu seguir por esse caminho, o que isso vai me custar? Quinto lugar, qual que é o risco se as coisas não correrem como esperado? Se eu seguir por esse caminho? Você tem que saber antes de você tomar uma decisão, peraí, se der alguma coisa errada, quais são os riscos? O que vai acontecer se eu não chegar nessa decisão? O sexto lugar,
Se as coisas não derem certo nesse caminho, qual que é o preço que eu pagaria por isso? É cientificamente falando, antes de tomar uma decisão. Se eu aguento pagar este preço, se as coisas derem errado, eu aguento pagar esse preço dessa decisão? Em oitavo lugar, finalizando, o que eu faria se esse caminho desse errado e eu tivesse que pagar esse preço? Antes de tomar uma decisão. Porque depois que tomou a decisão, já foi. Tem como pegar um travesseiro em cima de um prédio, abrir e soltar as penas. Depois que soltou as penas, o vento já foi, já levou. Depois que você tomou sua decisão, acabou. O que você vai fazer? Aguentar com as consequências. Agora, qual que é, João? Qual que é a solução para eu vencer essa indecisão? O que eu tenho que fazer, afinal de contas, para que eu possa vencer essa indecisão e tomar uma decisão? É o autoconhecimento. O autoconhecimento, lideranças, ele é libertador. Porque o autoconhecimento faz você conhecer você mesmo. É o que eu falei, o autoconhecimento é o segundo capítulo desse livro. É o que o filósofo falou há 2000 anos atrás. É conhecer a ti mesmo. É saber quais são os seus defeitos. É saber quais são as suas fragilidades e trabalhar em cima delas para ser uma pessoa melhor todos os dias. Você só vence a indecisão. Você só consegue mudar esse ciclo para você tomar uma decisão quando você tem o autoconhecimento de saber o que fez você vir aqui hoje, em uma segunda-feira brava, cheia de problema. Tivemos problema o dia inteiro. O que fez você vir aqui é você se conhecer e dizer: eu preciso, nem que seja um pouquinho, melhorar a minha liderança. Então, parabéns por vocês que vieram aqui hoje. Parabéns por você que veio aqui hoje. Você está falando para você mesmo. Você está falando para o seu eu interior. Olha, eu quero ser uma liderança melhor. Eu quero tomar decisões assertivas. Porque vai errar? Claro que vai errar. Vai tomar decisões precipitadas? Sim. Mas acima de tudo, quando você tem o autoconhecimento, você começa a conhecer você mesmo. É mais fácil você acertar. É mais fácil você tomar uma decisão certa quando você conhece os seus defeitos. Quando você conhece a sua limitação. Porque toda liderança, ela é constituída através de decisões. A minha vida, a sua vida, ela é feita de decisões, diariamente. Você decide viver, você decide os seus sonhos. Só que o problema é que tem muita gente que ela quer só o resultado, mas ela não quer encarar, ela não quer ter a responsabilidade da decisão. A pessoa quer chegar naquele sonho, quer chegar naquele objetivo. Ela até sabe que ela tem que decidir. Ele até sabe que ele tem que decidir. Mas muitas das vezes ele não quer arcar com a responsabilidade que aquela decisão vai causar. Porque é normal. Toda decisão que você fizer, que você tomar a partir de hoje, tenha isso na sua cabeça, liderança. Toda decisão que o João Cleto fizer, quem decide, lidera. Quem foge da decisão, perde o ambiente. Existem decisões que o João tem que fazer lá na minha casa, que se eu não fizer, eu perco o ambiente. Existem decisões que você tem que fazer na sua casa, que se você não fizer, você vai perder o seu ambiente. Existem decisões que o João Cleto tem que fazer como pai, como marido, como chefe de gabinete, como escritor, como mentor. Se eu não fizer essa decisão,
eu perco o meu ambiente. Então você tem que entender essa realidade, liderança. Que lá onde você está, lá na sua família, lá na Secretaria da Saúde, na prefeitura, seja onde você estiver, você tem que entender que quem decide, lidera. Quem foge da decisão, perde o ambiente. E o que tem de liderança que está perdendo o ambiente, não está escrito. Porque se nós formos pensar, qual foi a decisão mais importante que aconteceu no nosso país semana passada? Vocês lembram de alguma decisão importante? Neymar vai ou não vai para a Copa? É ou não é? Essa era uma decisão que o país estava vivendo. Uns eram a favor, outros eram contra. Uns queriam e outros não queriam. E o técnico da seleção brasileira, Carlos Ancelotti, ele convoca apenas 26 atletas. Nós somos um país de quase 200 milhões de habitantes. E só 26 pessoas vão representar o nosso país. Vocês já pararam para pensar que decisão é essa do Carlos Ancelotti? E a mídia ainda em cima, leva o Neymar, não leva o Neymar, leva o Neymar, não leva o Neymar. E milhões de brasileiros, eles acham que convocaria melhor do que o Carlos Ancelotti. Isso é normal. Se fosse eu, não levaria o Everton goleiro, eu levaria o... Quem? Hugo? Quem? Tem corintiano aí, viu? Estão pedindo o Hugo, né? São Paulino. Então, vocês já pararam para imaginar? A cabeça do Carlos Ancelotti, nós estamos falando de quê? De decisão. Quem eu levo? Milhões de brasileiros acham que convocaria melhor do que ele. Mas quem critica não carrega o peso da decisão. Quem estava ali no cargo para tomar aquela decisão era o Carlos Ancelotti. E ele em rede nacional, de forma muito inteligente, tem que vir explicar. Estou levando esse, estou levando aquele. Estou deixando esse, estou deixando aquele. Não é uma decisão fácil. Ainda mais porque o Brasil é o país do futebol. É uma seleção pentacampeã mundial. Como será que antecedeu aqueles dias daquele treinador? Como será que ele pensou, visualizou? O que será que levou ele a fazer... levar o Neymar, não levar o Neymar, levar um goleiro, não levar um goleiro, se preparar para as críticas, porque tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que vão criticar, tem pessoas que não vão criticar, mas acima de tudo, se o Brasil for campeão, vocês lembram que em 2002, o Brasil inteiro pediu um jogador, que jogador que era? 2002, Romário. Ronaldo estava machucado, Felipão não vou levar o Romário. Apostou no Ronaldo, deu certo. Quando as coisas dão certo, liderança, o que importa é o resultado. Se o resultado der certo, ninguém vai lembrar que o Romário não foi em 2002. Eu fico imaginando a mente do Carlos Ancelotti, como liderança, que está ali naquele posto, como líder da seleção brasileira. Levo ou não levo? Vou ou não vou? Pressão, patrocinador, mídia, torcedor. E ele opta, vai lá e faz, e leva. Faz a convocação. É isso que eu queria falar com você hoje. É que líderes de verdade, eles decidem até mesmo sob pressão. Se vai dar certo, nós não sabemos. Mas existe algumas coisas que você tem que decidir na sua vida. Existem algumas coisas que o João tem que decidir na vida. Mesmo estando sob pressão. Mesmo estando ali, aquela angústia que foi aquela segunda-feira, né, da convocação. Vai levar, não vai levar? E o Brasil inteiro parado. E aí, Carlos Ancelotti, o Neymar vai ou não vai?
Tem hora que você tem que liderar, tem hora que você tem que decidir sob pressão mesmo. Tem hora que você tem que assumir que você é o protagonista da sua história. Tem hora que você tem que parar com o vitimismo. Você tem que saber que líder que tenta agradar todo mundo perde o controle do ambiente. Líder que tenta agradar todo mundo vai perder o controle do ambiente. Está na hora de você começar a falar não para algumas pessoas. Está na hora de você começar a falar mais não do que sim. Está na hora de você se valorizar e saber que a decisão que você vai tomar, às vezes é amarga mesmo. Às vezes você vai tomar uma decisão que não vai agradar todo mundo e está tudo bem. Você não vai agradar todo mundo e está tudo bem com isso. O João não vai conseguir, por mais legal que o João seja, por mais inteligência emocional que o João tenha, por mais reciprocidade que o João tem, o João não vai agradar todo mundo. Vai ter hora que a decisão do João vai desagradar o B e vai desagradar o A. E está tudo bem. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Muitas das vezes você fica amargurada, você fica entristecido, sabe por quê? Sabe por quê? Está tentando agradar todo mundo. É impossível você agradar todo mundo. É impossível você agradar todo mundo. Não tem como. Uns vão ficar contentes porque o Neymar foi para a Copa. Outros vão ficar chateados porque o Neymar foi para a Copa. E tá tudo bem. Líder que tenta agradar todo mundo perde o controle do ambiente. É impossível você agradar, é impossível você tomar decisões e agradar todo mundo ao mesmo tempo. E na saúde, lideranças, é igual. Todos os dias alguém precisa decidir. Todos os dias nós estamos tomando decisões. E muitas das vezes essas decisões, lideranças, elas impactam vidas. A decisão que você toma, por mais simples que seja, lá na sua secretaria, por mais simples que seja a decisão que você toma, ela vai impactar a vida que talvez você nunca vai ver essa pessoa pessoalmente. Mas a sua decisão, ela impacta. Porque isso é uma engrenagem. Você imagina a seleção brasileira? A gente fala só do Neymar, mas se o roupeiro não colocar o uniforme no vestiário, se alguém não passar aquele uniforme, não lavar, não preparar a chuteira que o Neymar entra em campo e faz gol, alguém preparou aquela chuteira. O meião que o Neymar coloca, alguém foi lá e deixou o kit belezinha ali para ele. Só ele chegar, o alimento que o Neymar come antes do jogo, alguém foi lá e preparou. Então a decisão que você faz, liderança, ela impacta vidas. Por isso é importante você saber como decidir melhor. Porque você está impactando vidas. E às vezes tem que decidir rápido. Às vezes é papum. Às vezes tem uma emergência. Às vezes você está ali, você não tem tempo de ficar pensando. Peraí, o João falou que eu tenho 8 caminhos para sair da indecisão. Não! Tem hora que a decisão que você tem que fazer é rápido. Senão o leite transborda. Tem hora que você tem que decidir cansado. Tem hora que você está num estresse emocional muito grande. Agora, a partir de amanhã vai estar em vigor a NR01. Então vocês veem que o que nós estamos fazendo aqui, a humanização na prática da liderança, a partir de amanhã vai ser lei para o mundo privado. Hoje já chegou a preocupação que você tem que ter a preocupação de segurança do colaborador, do funcionário, mas você também tem que ter como que o seu funcionário está, como que o seu colaborador está, emocionalmente também. Porque pessoas emocionalmente curadas vai produzir melhor. E às vezes você vai decidir cansado. Às vezes você vai tomar decisões sob pressão.
Você tem que estar preparado para isso. Porque isso é liderança. Isso é você liderar a sua própria vida. Tem dia que você tem que decidir rápido, tem dia que você está sob pressão, tem dia que você está cansado e você tem que decidir. E como você vai acertar decidindo? Justamente é o que eu escrevo no capítulo 5 do livro, Tomadas de Decisões. É o que eu coloquei aqui no livro, capítulo 5 desse livro, Tomadas de Decisões. Por quê? Liderar com propósito é decidir pensando nas consequências humanas. Tudo que você faz de uma decisão vai gerar uma consequência. Foi justamente o que eu tentei traduzir aqui no capítulo 5 deste livro. Para quando você for tomar uma decisão, você saber que a decisão que você está tomando, ela constrói uma cultura. Quando você vai tomando quando você sabe que toda decisão transforma, ela vai se construindo em uma cultura, você vai sabendo que toda a sua decisão influencia o seu ambiente. Experimenta chegar amanhã lá no seu ambiente de trabalho e seja diferente. Você vai ver que você vai contagiar o seu ambiente. Porque muitas das vezes a gente sempre espera do outro. Muitas das vezes a gente só coloca a culpa no outro. Não, mas o outro tem que fazer, o outro tem que fazer, o outro tem que fazer, quando eu posso ser agente na onde eu estou indo. Eu tenho que ser o agente libertador no ambiente onde eu estou. Eu não estou nem preocupado com o que o outro está fazendo ou está deixando de fazer. Eu me preocupo comigo, porque eu sou o capitão, eu sou a capitã da minha embarcação. É eu que vou fazer com que as decisões que eu tomo influenciem todo o ambiente. Quer ver? Fica do lado de alguém que é fofoqueira. Logo, logo você está fazendo uma fofoca. Do nada você vai falar, a pessoa chega em você e fala, João, você viu que... Não, eu nem quero saber. Nem quero saber. Não, mas você viu fulano, ciclano, acho que não era isso, acho que era aquilo. Ah, mas não, eu nem quero saber por quê. Porque eu sei que toda decisão que eu for fazer, eu vou influenciar o meu ambiente. Você tem que ter esse mindset com você, você tem que ter essa mentalidade de tomada de decisão. Que toda decisão, ou ela fortalece, ou ela destrói a equipe. Ou você vai fortalecer o seu ambiente de trabalho, ou você vai destruir o seu ambiente de trabalho. Não depende de ninguém, depende de você. É que muitas das vezes a gente coloca a culpa em não é eu, não é o João. Não é o João, mas o João não. O João faz tudo certinho, o João não. É fulano, é ciclano, é beltrano. Você influencia o ambiente que você está. É você que é luz naquele ambiente. É você que é o agente transformador, que vai transformar. Quando você chegar amanhã no seu ambiente de trabalho, os problemas vão continuar todos lá. Ou vão até ter piorado um pouquinho, né, Fred? Mas é você que vai fazer com que aquele ambiente seja um ambiente todo dia melhor. Eu vou resolver tudo? Você vai resolver tudo? Nós não vamos resolver tudo, mas o que tiver no meu alcance, eu vou transformar o ambiente a qual eu faço parte. Porque isso depende só de mim. Eu vou contribuir. Posso ser só uma fagulha, mas eu vou ser a fagulha que vai incendiar essa floresta. Posso ser só uma gotinha no oceano, mas você é uma gotinha que vai transformar o ambiente aonde eu estou inserido, até as pessoas olharem e falar assim, não, realmente o João Cleto é diferente. Eu tentei fazer uma fofoca ali, eu tentei falar, e ele não fala disso, porque você precisa ser o agente de boas novas aonde você está. Tem sempre alguém olhando as suas decisões. Você está achando que você vai tomar uma decisão e não vai ter ninguém olhando? Vai ter. Talvez não é tanto telespectadores, igual foi o Carlos Ancelotti, se convoca ou não convoca o Neymar. Mas tem sempre alguém olhando a sua decisão. Tem sempre alguém olhando, peraí, mas como é que o João está se portando aqui? Porque a sua vida hoje é o resultado das suas decisões
que você tomou ontem. A sua vida hoje é fruto das decisões que você tomou ontem. A sua vida amanhã é o fruto das decisões que você está tomando hoje. O hoje é o reflexo do que eu fui ontem. Quando chegar o amanhã, é o reflexo das decisões que eu estou tomando hoje. Como vai estar a sua vida daqui 4 anos? Quais decisões você tem feito? O que você tem plantado para daqui 4 anos? Como que vai estar o João Cleto daqui 4 anos? Quais decisões o João tem feito para daqui 4 anos eu não ficar vitimizando? Mas não fui eu, mas espera aí, foi o ciclano. Mas também não, eu sou o capitão da minha embarcação. Como você vai estar daqui 4 anos? Tomadas de decisões. Hoje você pode começar a plantar a sua decisão de amanhã, de depois da manhã, de junho, de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Você pode começar hoje plantando. Você não começa plantando amanhã, você só pode plantar no hoje. E Deus é tão perfeito que Ele só dá o hoje para nós. Porque se você ficar muito no passado, se você ficar muito no ontem, vai ser o quê? Uma pessoa depressiva. Se você ficar muito no amanhã, vai ser uma pessoa ansiosa. Deus é tão perfeito que Ele deu 24 horas por dia. Alguém diz, não, o dia está passando muito depressa. Está nada. O dia passa as 24 horas aqui ou lá na China. São as mesmas. Sabe o que passa muito depressa? A minha decisão e a sua decisão. Como nós decidimos é o que está fazendo com que parece que o ano está voando. Não, são 24 horas por dia. Não tem dia que vai mais rápido, nem dia que vai mais devagar. Agora, quantas decisões, lideranças, nós temos tomado precipitadamente? Quantas decisões nós temos feito que era para a gente tomar uma decisão e a gente tomou outra decisão? A vida, liderança, ela não muda quando você aprende. A vida, ela não muda quando você aprende. A vida muda quando você decide. Tem muita gente que tem pós-graduação, tem MBA, Emerson, tem doutorado, tem mestrado, tem tudo, mas ela não consegue decidir. A vida não muda pelo tanto que você sabe academicamente falando. Bota para estudar, seja mestrado, doutorado, seja o que você quiser. Mas a vida, ela só muda quando você decide mudar. E a decisão não depende de ninguém. Depende unicamente do João Cleto e de você. A vida não muda quando você aprende. A vida muda quando você decide. E hoje você tem uma nova oportunidade de decidir recomeçar. Porque o ontem já foi, acabou. Você não consegue fazer mais nada no ontem. E nem no amanhã. Você só consegue fazer alguma coisa no hoje. Porque o amanhã, ele não existe. Quando o amanhã chegar, o amanhã vai ser hoje. Então é isso que nós temos que despertar. As tomadas de decisões que nós estamos tendo na nossa vida no dia a dia. É isso que está decidindo a minha e a sua vida. Deus deu um livro da nossa vida. Quem está escrevendo a nossa história? O João está escrevendo a história dele e você está escrevendo a sua história. Com todas as decisões que você está fazendo, dia após dia. Todo dia você toma uma decisão e você vai escrevendo. Tem dia que é mais difícil, é mesmo. Tem dia que a história, a página acaba, esse dia aqui não foi muito legal. Só que aí vai chegar o outro dia e vai virar página. É dia de escrever nova história. Vai ter dia
que vai ter o ponto final, Jô. Mas tem dia que embaixo do ponto final vai uma vírgula. Continuo escrevendo novamente. Liderança, você está escrevendo a sua história. E você escreve a sua história tomando decisões diariamente. Seja um simples terno que você vai colocar, seja um simples gesto de vir em uma palestra. Você está escrevendo a sua história. Na saúde, as pessoas não querem ser apenas atendidas, elas querem ser vistas. Muitas das vezes nós estamos o quê? Com uma equipe cansada, é normal, nós somos seres humanos. Isso é normal, pressão alta, vai ter aquele excesso de pressão, a pessoa, o problema acontecendo. É nesse momento que é mais fácil culpar o outro. Mas é você que está escrevendo a sua história lá na sua secretaria. É você que está escrevendo a história do seu casamento. É você que está escrevendo a história de ser uma boa mãe, um bom pai, um bom marido, um bom filho. É você que está escrevendo a sua história. Ninguém está escrevendo a história por você. Você que é o autor do livro chamado Sua Vida. Vamos sair um pouquinho das redes sociais. É legal a gente ter, eu tenho TikTok, Facebook, normal, é Instagram. Só que a vida do outro não é a minha vida. Lá eles estão escrevendo a história dele. E como que eu estou escrevendo a minha história? Lá você só vê a vida do outro. Aqui você vê a sua própria história. E às vezes é normal. Você tem que decidir sobre pressão, como Carlos Ancelotti. Às vezes é normal. Você tem que se desdobrar, você tem que multitarefa. É difícil. Viver não é fácil, lideranças. Viver é difícil mesmo. Não caia nesse conto de carochinha, não, porque 8 passos para o sucesso, a vida é fácil. Não, a vida é difícil mesmo. Para você nascer é difícil. Para você sair do útero da mãe é difícil. Para você aprender a andar é difícil. Para você aprender a falar é difícil. Para você a primeira vez que vai para a escola é difícil. Tudo é difícil na vida, liderança. Nada é fácil. Mas liderança precisa assumir. Porque a liderança que assume, ela decide. Ela sustenta o ambiente. Você está escrevendo a sua história. É você que está escrevendo a sua história. Como que será que você está escrevendo a sua história, liderança? Quais são as decisões que você tem tomado que tem feito você escrever a sua história? Qual decisão hoje, liderança, você está adiando na sua vida? Qual decisão que você tinha que tomar e você está só procrastinando? Você sabe que tem que tomar aquela decisão, mas você fala, não, hoje eu não vou tomar essa decisão. Aí vai passando o dia, vai passando o mês, vai passando o ano. Tem pessoas que estão 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, adiando tomar aquela decisão. Qual conversa que você tem que ter que você não teve ainda? É necessário essa autoanálise. É o autoconhecimento que ele é libertador. Qual conversa que você já era para ter tido e não teve ainda? São essas decisões que você não pode ficar adiando. Qual posicionamento que você precisa assumir? O que já era para você ter feito que você não fez ainda? É tomadas de decisões. É fácil? Não é fácil, João Cleto. Tem decisões que você tem que tomar, que eu tenho que tomar, que vai desagradar fulano, beltrano, ciclano, mas é necessário você ser sincero com você mesmo. É necessário você ter esse autoconhecimento.
de saber que decisões não podem ser adiadas. Porque o ambiente liderança, ele piora quando você evita tomar decisões difíceis. Eu não sei que decisão você tem que tomar. Se eu soubesse que decisão que você tem que tomar, eu cobrava para falar qual decisão que é. Eu não sei. É você mesmo que tem que saber. O máximo que eu vou fazer é estimular você. O que eu tenho que fazer para você ser muito coerente é dizer que o ambiente piora quando a liderança evita tomar decisões difíceis. Tem muita gente que está com o ambiente piorado porque não tomou a decisão que tinha que tomar. Porque o futuro da sua equipe, liderança, ele depende das decisões que você toma hoje. Na saúde, uma decisão muda uma vida. Existem decisões que é dificílima você tomar. Você acha que foi fácil para o Carlos Ancelotti deixar o João Gomes fora da Copa? Não foi. Mas existem decisões que é você com você mesmo. Pare de adiar certas decisões que você tem que tomar. Só assim você vai conseguir tomar decisões assertivas. Tomada de decisões. Não é fácil. Tomar decisões não é fácil. Diariamente eu tenho que tomar decisões que eu não gostaria de tomar, mas eu tenho que tomar. Diariamente o João, como pai, tem que tomar decisões que ele não gostaria de tomar, mas ele tem que tomar. Pare de adiar a decisão que você já sabe que tem que tomar. Porque liderança sem decisão, ela é apenas intenção. Liderança sem decisão é apenas intenção. E intenção, ela não transforma ambiente. Não adianta eu ter uma boa intenção. Ah, não, mas eu tenho uma boa intenção. Não vai adiantar. Boa intenção só não adianta. O que vai adiantar é você tomar a decisão que você precisa tomar. Porque liderança sem resultado é só conversa fiada. É isso que eu tinha para falar com vocês, liderança. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui hoje. Saia daqui com essa certeza que a decisão que você vai tomar, você pode influenciar o seu ambiente de trabalho, a sua casa, o seu familiar. Você pode ser uma pessoa melhor e você deve ser uma pessoa melhor do que você foi ontem. Hoje você tem que ser melhor do que ontem e amanhã, quando chegar amanhã, você tem que ser uma pessoa muito melhor do que você foi hoje, porque você nasceu para tomar decisão. Para de adiar decisões que você tem que tomar. Faça, age, porque liderança sem decisão é apenas intenção. E intenção não transforma ambiente, porque liderança sem resultado é só conversa fiada. Muito obrigado, lideranças.